Boa tarde a todos. Vamos dar início ao terceiro episódio do projeto Soroptimistas Entrevistam, que é uma iniciativa do Clube Soroptimista Internacional de Brasília, pertencente ao Soroptimist International of Americas. Nosso assunto de hoje é formas contemporâneas de escravidão, com a visão da justiça de trabalho. Sou Lucila Laporta, economista, presidente do Clube Soroptimista Internacional de Brasília. Queria dar boas-vindas à ministra do Tribunal Superior de Trabalho, a doutora Delaide Miranda Arantes, pela sua disponibilidade. Vou passar a palavra para a nossa diretora de Programas e Prêmios, Eliana Pimentel. Eliana, por favor. Eliana? Está sem voz. Está sem voz. Boa tarde a todas. Obrigada, Lucila. Quero cumprimentar a todos os participantes, em especial a nossa entrevistada de hoje, a ministra Delaide, que com a sua gentileza e atenção ao nosso tema e às nossas missões sorotimistas, se predispôs a nos ajudar nesse evento que se inicia hoje, a sua terceira edição. Meu nome é Eliana Pimentel, eu sou advogada e psicóloga, sou diretora de Programas e Prêmios do SI Brasília. As nossas entrevistadas de hoje, gostaria de apresentá-las, serão a doutora Vilma Pato, nossa governadora eleita, da região do Sorotimista Internacional das Américas, região Brasil. A doutora Lucila Laporta, que é a nossa presidente do nosso clube da SI Brasília, e a doutora Solange Santa Cruz, coordenadora do combate ao tráfico de mulheres e meninas do nosso clube SI Brasília. Nos honrando, vamos ter realmente a entrevista do nosso encontro, que é a ministra Delaide Araújo. Nesse momento, dando continuidade ao nosso encontro, gostaria de me dirigir à nossa entrevistada hoje. Ministra, tendo em vista essa grata e honrosa ocasião, nós, sorotimistas, e o público que nos assiste, gostaríamos de ouvir a sua fala inicial sobre a justiça do trabalho em face das formas contemporâneas de escravidão. A senhora tem a palavra, ministra. Antes de responder da minha intervenção inicial, eu quero cumprimentar a doutora Eliana Pimentel, a doutora Vilma Pato, a doutora Lucila Porta e a doutora Solange Santa Cruz. E agradecer o convite, a honra do convite, para falar sobre esse tema tão importante, né, para a justiça do trabalho, né, e eu diria também para o mundo do trabalho. Nós ponderamos aqui inicialmente que, segundo a organização, eu vou trazer aqui um posicionamento das Nações Unidas, segundo a qual existem algumas formas contemporâneas de escravidão, que elas incluem trabalho forçado, servidão doméstica, forma serviço de casamento e escravidão sexual. São situações das quais as vítimas não conseguem sair de forma segura, sem violência, ou de forma que sua dignidade não seja afetada. E o relatório da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, de 2022, ele traz estimativas globais da escravidão moderna, trabalho forçado e casamento forçado, e que foi publicado em parceria com a Walk Free e a Organização Internacional para Migrações. E traz o alerta de que o número de vítimas da escravidão moderna atingiu, em 2021, a marca de 50 milhões.
O relatório destaca ainda que a escravidão moderna é a própria antítese da justiça social e do desenvolvimento sustentável. Assim, o que se, na verdade, é uma situação de exploração, em que a pessoa não pode se recusar ou não pode deixar, por conta de ameaças, violência, decepção, abuso de poder e outras formas de coerção. Ou seja, trata-se de condição laboral na qual a pessoa vê sua liberdade tolhida por meio de todos os tipos de afronta à sua dignidade. E na Justiça do Trabalho, nós instrumentalizamos o direito do trabalho, né, que, observando a nossa Constituição Federal, prima pela dignidade da pessoa humana trabalhadora e dignidade da mulher, né, como também essa entidade defende. E no Brasil, entre os anos de 2012 a 2019, foram registradas 5.125 denúncias de tráfico humano no Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, que nós conhecemos, né? Canal do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Tem um outro dado, que é de 1995 a 2023, são 61.711 pessoas que foram resgatadas em condições análogas à de escravo, que é um dado do radar da Secretaria de Inspeção do Trabalho, da CIT. E até 21 de setembro de 2023, doutor Eliane, um dado assim bem atual, 1.443 trabalhadores e trabalhadoras foram resgatados. São dados da CIT também. E esses são números registrados, mas acredita-se que hajam mais casos ainda, né? Pode ter caso de subnotificação. E um dado que importa para essa instituição, né, e para todas nós, mulheres, e para a Justiça do Trabalho, é que as mulheres e meninas, elas são a maioria das vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual no Brasil. É uma questão, assim, muito séria mesmo, né? E quase todas as vítimas brasileiras, 98%, foram levadas para o exterior, ou pelo menos houve a tentativa de enviá-las para a prática de prostituição, em sua maioria na Europa. Esse é um dado da Agência Senado, mas é um dado também que nós, mulheres, assistimos, né, com frequência na nossa mídia, né? São informações de uma relevância absurda e que nos fazem pensar que nosso trabalho realmente está num bom caminho. Eu gostaria de passar agora a oportunidade da primeira pergunta agora à senhora, pela nossa governadora eleita do nosso Clube SI Brasília, da nossa região Brasil. A doutora Vilma Pato é que vai iniciar o trabalho de efetivamente fazer questionamentos. A senhora fique à vontade, é um prazer muito grande. Essas suas informações estão sendo anotadas, ministra, porque são dados e são estatísticas que nos deixam assombradas e com mais coragem e vontade de realmente continuar fazendo uma discussão, um trabalho e alguma coisa efetiva com relação a isso, nós como ONGs, né? Então, eu passo a palavra à doutora Vilma Pato, nossa governadora eleita, para fazer o seu questionamento à ministra Adelaide Alves Miranda Arantes. Boa tarde, senhora ministra. Eu gostaria de saber, pedir para a senhora nos auxiliar a conceituar a expressão formas contemporâneas de escravidão, as quais usualmente decorrem do tráfico de pessoas, também chamado tráfico humano e tráfico de seres humanos. Sabemos que nem sempre as pessoas que se encontram em situação análoga e de escravidão foram, anteriormente traficadas, vendidas como mercadoria.
pois podem ter nos encaminhado a determinadas situações voluntariamente, ter-se, né? E depois caírem em uma das formas de escravidão, em redes do crime organizado. Só que, às vezes, para o público, em geral, isso é difícil de compreender. Doutora Vilma, a governadora eleita, eu quero desejar uma gestão bastante exitosa. E Obrigada. pelos dados que eu trouxe aqui na minha fala introdutória, Uhum. esses dados que eu trouxe, eles praticamente subsidiam a resposta a essa pergunta. E eu quero integrar essa fala introdutória que eu fiz na resposta a essa pergunta. Mas é uma pergunta muito importante, e aí, como disse a doutora Eliane Pimentel, nós, mulheres, que estamos engajadas e que somos ativistas dessa causa, né, de defesa das mulheres, de defesa dos direitos humanos, de defesa da dignidade da pessoa humana trabalhadora, esses dados são dados que eles justificam o nosso ativismo nessa defesa, né? Isso é muito importante. E na conceituação, é importante que essa conceituação ela é trazida de forma didática pela ONU, pela OIT, né? Que, segundo essas formas contemporâneas, é o trabalho escravo. Eu já nem falo mais trabalho análogo ao trabalho escravo, é trabalho escravo mesmo, né? É o trabalho escravo, trabalho forçado, que a OIT e a ONU assim denomina, né? É a servidão doméstica, que nós estamos, assim, nós ficamos praticamente arrasadas, né, com as notícias de casos de servidão doméstica. E são muitos casos, mesmo no Brasil, né, existem muitos casos que vêm à tona, e que geram resgate por parte do Ministério Público do Trabalho. Existem algumas formas de casamento e de escravidão, e também de escravidão sexual. E aí seguem os dados que eu já trouxe aqui, e eu ainda gostaria de ponderar, ao responder essa indagação, e no fundo de todas essas mazelas, que são mazelas sociais que atingem em cheio as mulheres, né? As mulheres são as maiores vítimas dessas mazelas sociais. Mulheres, meninas, mas que está no pano de fundo está a questão da desigualdade. Porque na questão da desigualdade, veja, nós temos no Brasil milhões de mulheres sem condição, sem acesso a um emprego, sem acesso a uma preparação para o emprego. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E para a mulher sair desse círculo vicioso, que é o círculo vicioso da escravidão moderna, o círculo vicioso do tráfico de pessoas, da escravidão sexual, para ela sair desse ciclo vicioso, ela precisa ter oportunidade, né? Oportunidade de melhoria de sua condição social e oportunidade de melhoria também da sua condição econômica. Porque nós sabemos que mesmo a violência doméstica, o feminicídio, todas essas mazelas, elas estão relacionadas à falta de condição, à falta de autonomia da mulher para ela sobreviver e para criar os seus filhos. Então, é uma causa que nós estamos engajados nessa defesa, mas que o poder público também é responsável por políticas públicas que propiciam uma igualdade maior para a mulher, mas que no Brasil, como é um país muito desigual e uma parcela muito pequena se apropria de todas as riquezas do Brasil, propriamente, essa parcela
né, das grandes fortunas, do setor financeiro, do setor econômico, ela também tem a sua responsabilidade com a redução dessa desigualdade, para que nós possamos ter milhões de mulheres com acesso à formação profissional, com acesso à educação, com acesso à cultura, e que possam, com isso, adquirir autonomia e sair do círculo vicioso da desigualdade. Muito obrigada. Obrigada, ministra. É assim, a sua fala cada vez fortalece mais e a intenção das sorotimistas no âmbito mundial. A nossa organização é uma organização mundial de voluntárias que oferece a mulheres e meninas acesso à educação e treinamento necessário para que elas alcancem autonomia econômica. Essa é uma das finalidades da nossa organização. Estamos organizados atualmente em 5 federações. 5. Significa que nós estamos das Américas, da Europa e Grã-Bretanha, e Irlanda, do Sudoeste do Pacífico e da África. Então, que atuam em 121 países, com cerca de 3.000 clubes e mais de 72 mil mulheres voluntárias. Então, a senhora veja, a nossa intenção em promover um evento dessa qualidade, dessa natureza, para a discussão desse tema, é que existe um contingente enorme de mulheres no mundo inteiro, que além de outras instituições, de organismos internacionais, também estão lutando, essas nossas voluntárias, por esse mesmo objetivo, para evitar que esse quadro se agrave cada vez mais e que as nossas meninas e mulheres sejam pessoas cada vez mais exploradas em qualquer condição de vida econômica, de trabalho e social. Eu agora vou passar para a nossa presidente, Lucila Laporta, que vai fazer a próxima pergunta à Vossa Excelência. Ok? Então, a nossa presidente, Lucila Laporta, tem a palavra. Ministra, a exploração sexual de pessoas é mais situada como caso de trabalho forçado, escravidão por dívida, ou é considerada completamente diferente de outras formas? Perfeito, obrigada. Eu quero fazer um breve comentário sobre a importância da instituição de vocês. A doutora Eliana acaba de fazer um relato, né, de atuação de 5 federações, né, em várias regiões do mundo, e atuação em 121 países. E o que me leva mais a manifestar essa minha admiração por esse trabalho e por vocês, é que todas vocês, e logo, logo eu também vou me incluir, né, nesse rol, que todas vocês já são pessoas realizadas profissionalmente, né, já poderiam estar usufruindo daquele merecido momento em que a gente se dedica mais ao que a gente gosta de fazer do que ao que propriamente a gente tem que fazer profissionalmente, né? E estão aí dedicadas a essa causa, que é uma causa do âmbito coletivo, né? Isso é muito elogiável. Né? E aí meu abraço à doutora Lucília, que fez, também a doutora Lucília, que fez essa última pergunta. E para responder essa pergunta, eu faço uma referência ao relatório da OIT de 2022, que ele classifica a exploração sexual como um tipo de escravidão moderna dentro do grupo de trabalho forçado. Ou seja, trata-se de todo o trabalho ou serviço exigido de qualquer pessoa sob a ameaça de qualquer penalidade e pela qual a referida pessoa não se ofereceu voluntariamente. Esse é um conceito que é trazido, é um conceito extraído das próprias palavras da Organização Internacional do Trabalho. A exploração sexual forçada, ela refere-se ao trabalho forçado, que é imposto por agentes privados para a exploração sexual comercial, incluindo a exploração sexual comercial de crianças, em que há uso, aquisição ou oferta do menor para a produção de abuso sexual infantil.
esse é um assunto da maior gravidade, né? A exploração do trabalho infantil, ela teve o seu crescimento desmedido com a pandemia e agora no pós-pandemia, né? Aqui no Tribunal Superior do Trabalho nós temos uma comissão de combate à exploração do trabalho infantil, e é uma questão que nós que eu falo, a população, às vezes, naturaliza, né, as notícias que aparecem na mídia sobre exploração, trabalho infantil, exploração sexual de trabalho infantil, mas é uma questão muito absurda, né, e que realmente precisa da atuação da OIT, da atuação da ONU, da atuação do poder público e da atuação, né, de cada uma de nós em seu combate, porque é realmente inadmissível, né, porque além de tratar de uma pessoa humana, trata-se de uma pessoa humana criança, né? Obrigada, ministra, mais uma vez, outra fala que nos fortalece cada vez mais na intenção do nosso trabalho. Agora, eu tenho o prazer de falar com a senhora e passar a palavra à nossa coordenadora, do programa do combate ao tráfico de mulheres e meninas, que é a nossa coordenadora, doutora Solange Santa Cruz, idealizadora desse nosso trabalho, e que nós tivemos a honra e o prazer, viu, Solange, quero dizer aqui, diante de todas, o empenho, o esforço intelectual, a maneira forte, assertiva, e a maneira de pesquisa, de qualidade de informação, que a doutora Solange está embutindo nesse nosso trabalho, para que a gente tenha a capacidade de avançar e de continuar colaborando com essa intenção. Então, eu passo agora a palavra à doutora Solange Santa Cruz, nossa coordenadora do combate ao tráfico de mulheres e meninas do nosso clube, para fazer a sua pergunta. Olá, ministra Adelaide. Gente, eu não posso deixar de registrar que, além de ser colega da ministra na ABMCJ, ela por Goiás e pelo Distrito Federal, agora vamos passar a ser também irmãs sorotimistas, quem sabe no futuro bem próximo, não é? Muito obrigada, ministra. A senhora enche meu coração de alegria. E então, ministra, eu quero lhe perguntar o seguinte: a gente sabe que, no âmbito global, o tráfico humano para exploração, para fins de exploração laboral, ou para fins de exploração sexual, ou qualquer outro tipo que ainda se invente pelo mundo, ele revela um conjunto de práticas consideradas até crimes transnacionais, né? Isso tem uma investigação muito complexa e contém também aspectos sensíveis que podem remeter, por exemplo, a questões de costumes em dois sentidos. A pauta de costumes, só passando rapidamente das posições ultra neoliberais, ou também aos costumes, tradições, usos e tradições de comunidades, que também impedem, muitas vezes, que uma pessoa viva plenamente a sua dignidade, como a sabemos, como a conhecemos no mundo ocidental. Ok. Mas, então, eu queria lhe perguntar se a senhora crê que esse tema vem sendo devidamente tratado pelos governos, e se sabe se existem, assim, estatísticas, se essas estatísticas refletem, se a senhora acha, se a senhora percebe que elas refletem uma realidade, porque a ONU se debruça sobre isso, os governos, os países, bom, e se a senhora percebe que a busca desse objetivo, não é, que é de combater e erradicar esse mal, é perseguida nos diversos lugares, nos diversos países, onde a questão é tratada. Desculpe a pergunta longa. Mas imagina, é uma pergunta bastante pertinente, doutora Solange Santa Cruz, minha colega de ABMCJ, aí, dessa mesma luta, né? Sim. O que eu pude observar é que, em nível nacional e internacional, tem sido envidados esforços, né, para uma perspectiva do trabalho decente.
E a Organização Internacional do Trabalho, ela foi criada em 1919, e desde que foi criada com o objetivo de justiça social, né? E o trabalho decente, ele encerra em si mesmo a ideia do trabalho livre, em condições justas e em condições favoráveis. O trabalho decente, da agenda da Organização Internacional do Trabalho, é um lançamento que aconteceu em 1999, portanto, há 24 anos atrás, na perspectiva encontrada já na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, e ela tem um conceito definido pela OIT. E gostaria de pontuar que o trabalho decente, na definição da OIT, é o mesmo trabalho digno, que é estabelecido na nossa Constituição Federal de 1988. Existe um alinhamento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, da ODS, Agenda 2030 da ONU, que é o ODS 8, ele estabelece trabalho decente e crescimento econômico, que visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todas e todos. No Brasil, desde o ano de 2003, existe a adesão do Brasil a esse programa da ONU, né? Esse programa do trabalho decente, que é de 1999. Em 2023, foi reafirmada e assinado o Programa de Cooperação Brasil-OIT, Justiça Social para o Sul Global, promoção do trabalho decente e da justiça social. A Justiça Trabalho assinou também, em 2023, um convênio OIT, PST e ANAMAT, e também o lançamento da Política Judiciária Nacional do Trabalho Decente, TST 2008. E, mais recentemente, o Brasil firmou, através de ato que foi bastante divulgado, o presidente Biden e o presidente Lula assinaram também protocolo de promoção do trabalho decente. E tamanha relevância de um ambiente de trabalho saudável, digno, seguro e com igualdade de oportunidades e de tratamento para todos os homens e mulheres. Esse é o principal objetivo que é perseguido, né? E a dignidade da pessoa humana nós sabemos, o núcleo paradigmático dos direitos humanos trabalhistas, analisado para a concretização do trabalho digno, e ele tem como premissa tornar concreta a aplicação dos direitos fundamentais, porque uma coisa é aquele direito previsto, né, tanto no direito internacional quanto na Constituição Federal, e o outro ponto é a sua concretude, ou seja, fazer com que se torne concreto, né? E a perspectiva do trabalho decente ela é essencial para a renovação do compromisso de defesa da Constituição Federal de 88, né, para o fortalecimento das relações trabalhistas, promoção do trabalho decente, compromisso do Brasil com a justiça social, confirmando, assim, a interlocução com a OIT e seus objetivos. E eu concluo a resposta a essa pergunta reafirmando a importância de os tornar concretos, né? Porque grandes estudiosos, pesquisadores que escrevem sobre justiça social, sobre direito social, eles falam sobre a dificuldade que é tornar concretos esses direitos, né? E isso nós vivemos na pele. Você veja, as realidades apontadas aqui, as questões levantadas e as fundamentações apresentadas com a visão da justiça do trabalho com relação ao trabalho escravo,
nos faz pensar que a nossa missão realmente está sendo encaminhada de maneira, não é, ministra, de maneira que a gente possa, no futuro, pelo menos, ter esse trabalho decente garantido, a dignidade da pessoa humana preservada e a garantia dos direitos fundamentais também respeitados. Para nós, essa é que é a coisa mais importante, principalmente no que diz respeito a meninas e mulheres. Eu gostaria de saber se alguma de nossas entrevistadoras teria a apresentar mais alguma pergunta. Doutora Lucila, nossa presidente. Ministra, a senhora pode nos apresentar alguns casos marcantes com os quais se deparou na sua trajetória profissional? Obrigada pela pergunta, doutora Lucília, porque me dá a oportunidade de trazer aqui algumas questões, né? Infelizmente, não é só um caso, né? Existem vários casos. Um caso marcante para mim, como mulher, foi quando eu me formei em Direito, é um caso de preconceito, né? E de discriminação contra a mulher. Quando eu me formei em Direito, na minha colação de grau, eu estava grávida da minha primeira filha. Eu tenho duas filhas, que inclusive são advogadas trabalhistas em Goiânia. Eu tenho 2 filhas e 6 netos, 3 netos e 3 netas. Então, eu fiquei grávida da minha primeira filha, as minhas fotos de graduação já são fotos de grávida, né? Porque eu colei grau em fevereiro, ela nasceu em maio, 21 de maio. E o advogado para quem eu trabalhava, como estagiária, né, ele falou, olha, eu queria te dizer que depois que você voltar da licença maternidade, você não precisa voltar aqui para o escritório, não, porque mãe tem uma série de atribuições, né, amamentação, aí precisa cuidar da filha, e você, embora a gente goste muito do seu trabalho, mas eu queria te pedir para procurar um outro escritório para você trabalhar depois que você voltar da licença maternidade. Então, essa foi uma experiência que eu vivi, né, e que eu gosto de compartilhar. Agora, eu trago alguns casos marcantes que realmente são dessa atuação, né? Como o tempo não permite trazer muitos infelizmente a gente tem muitos, né? O segundo que foi noticiado em 13 de maio de 2022. 2022 a gente teve um ano bem tumultuado, né? E aí, para completar esse tumulto, logo no dia 13 de maio, né? Em que uma senhora de 86 anos, ela foi resgatada depois de trabalhar para uma mesma família, 72 anos, com início da atividade laborativa aos 12 anos, quer dizer, começou a trabalhar aos 12, se vindo 3 gerações de uma mesma família. E não teve oportunidade de estudos, não teve férias, não teve salário, né? E mesmo com a idade avançada, ela seguia trabalhando e fazia serviço doméstico, de limpar, de passar, de cozinhar e de cuidar da dona da casa, né? O segundo aconteceu no Distrito Federal, 337 pessoas humanas trabalhadoras resgatadas na condição de trabalho escravo, sendo que desses 337, 149 foram também vítimas do tráfico de pessoas, né? São pessoas humanas, nossos irmãos e irmãs, né? Pessoas humanas trabalhadoras submetidas a essas condições, né? Para a sobrevivência, porque ninguém vai assumir um trabalho nessas condições se não for para trazer comida para a família ou para a própria sobrevivência. Então, creio que esses exemplos são exemplos que, como disse a doutora Helena Pimentel, que bem justificam a nossa atuação, né, doutora Helena?
E eu quero agradecer muito vocês e a oportunidade, desde o meu primeiro contato com a doutora Eliana, que me transmitiu o convite, eu tenho dito que esse é um tema sobre o qual eu considero uma oportunidade falar sobre ele, ainda mais falar para vocês, tá? Muito obrigada, ministra. A senhora é sempre muito generosa também. Mas eu gostaria, ministra, de fazer é como se fosse uma abordagem final, talvez, embora eu quero saber se as nossas amigas não gostariam de fazer alguma interferência. A senhora já percebeu que estamos fazendo conexões importantes. O nosso trabalho, esse programa das sorotinistas entrevistam formas contemporâneas de escravidão, já ouviu 3 segmentos da sociedade, e principalmente da sociedade da via pública, que é a Polícia Federal. Nós já tivemos lives com a Polícia Federal, nós já tivemos live com o Ministério Público, e agora estamos fazendo com a senhora, diante da visão da Justiça do Trabalho. A nossa pergunta, ministra, para que, nesse caso, essas buscas e essas interferências e conexões, é para que nos auxiliem a compreender a questão e abordá-la de forma o mais adequada em nossas campanhas e projetos. A senhora crê que é o caminho certo para que possamos exercer o nosso papel de ONG, visto que não nos cabe investigar, não nos cabe reprimir nem punir, visto que é o papel dos órgãos oficiais constituídos? Doutora Eliana, eu considero que sim, porque nós atuamos, cada um da forma possível, né? Então, o fato de se colocar na linha de combate, né? O fato também de cada uma de vocês serem pessoas que têm contatos na sociedade, nos vários segmentos da sociedade, tanto no setor privado quanto no setor público, né? E também contatos com organizações nacionais e internacionais. Então, essa disposição, essa ação e esse grito, com certeza, ele é de uma grande contribuição. Muito obrigada, ministra. De fato, eram essas palavras que eu esperava escutar. Eu, particularmente, ministra, quero dizer à senhora que a nossa gratidão vai ser interminável, sempre, porque com o seu conhecimento estaremos sempre no seu caminho para poder enriquecermos o nosso trabalho. Eu gostaria de, neste momento, passar a palavra à nossa governadora eleita para fazer as suas palavras finais, e depois vamos passar para a nossa presidente para fazer o encerramento dos nossos trabalhos, tendo em vista que a senhora precisa entrar em audiência, precisa entrar em turma, precisa entrar nos seus trabalhos, não é, jurisdicionais. E eu quero agradecer fortemente a sua contribuição. Foi muito bom trabalhar com a senhora, ministra. Muito obrigada. Agradecemos também a toda a equipe do seu gabinete, que foi de uma prestimosidade incrível, e nós estamos aqui à disposição, não como a BMCJ, porque um dia eu farei parte dela também, mas como a sorotimista que está lutando para que a gente consiga, através dos nossos projetos e programas, ajudar as meninas e mulheres vulneráveis, pelo menos da nossa região Brasília. Eu passo a palavra para a Vilma Pato agora, que vai fazer as considerações finais com relação ao papel da nossa região Brasil, e em seguida a nossa presidente irá fazer o encerramento do nosso trabalho. Obrigada. Obrigada, Eliana. Ministra, quero que a senhora saiba que vai ser um orgulho imenso para nós tê-la no nosso quadro associativo do Sorotimista International of Americas, região Brasil. Certo? O ano que vem estarei sendo empossada como governadora, certo? E vai ser um imenso prazer tê-la junto conosco. Muito obrigada. Trabalhando junto conosco em prol de mulheres e meninas. Obrigada. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar e agradecer ao SI Brasília
pela brilhante iniciativa do desenvolvimento do projeto de proporcionar às associadas e às pessoas que nos verão mais tarde que o conhecimento e informações sobre a existência e os danos do tráfico de pessoas, o que possibilita a existência de formas contemporâneas de escravidão. Esse tema é uma preocupação constante do Soroptimist International e da região Brasil, principalmente, com um olhar atento a esta forma de violência, desenvolvendo em seus clubes projetos, estimulando campanhas que visem, de uma forma segura, apoiar e fortalecer mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. A região Brasil acredita que eventos como esse, realizado pelo SI Brasília, vão trazer oportunidades de divulgar, esclarecer e estimular para que todos ajudem a diminuir essa tão triste ocorrência, que é o tráfico de pessoas. A região Brasil espera também que esses eventos tragam aos clubes subsídios para a construção de projetos para a sensibilização desse grave problema que a gente enfrenta no nosso país e no mundo todo, né? Os nossos sinceros agradecimentos à ministra Adelaide por nos proporcionar esses esclarecimentos tão importantes em nossa sociedade nos dias de hoje. E queremos também nos colocar à disposição para a realização de parcerias que visem o melhor para a sociedade brasileira, principalmente para as mulheres e meninas. Muito obrigada a todas, e principalmente a senhora, que nos deu uma aula assim, maravilhosa e que se disponibilizou, sabendo que tem algum trabalho logo em seguida, que se disponibilizou a nos prestigiar. Muito obrigada, ministra. Obrigada, Eliana. Obrigada, Lucila. E obrigada, Solange. Eu passo a palavra agora à nossa presidente para que proceda com o encerramento formal da nossa live de hoje. Esperando contar com todos, não esquecerem de colocar o seu like e não esquecerem de se inscrever no nosso canal. Nós queremos, principalmente, contar com vocês no nosso próximo encontro, a marcar e a avisar a todas. Obrigada, boa tarde. Então, ministra, eu gostaria de dizer que a senhora não foi a única vítima de preconceito na maternidade, porque foi o que aconteceu também comigo. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da ministra Adelaide Arantes e das soroptimistas presentes, e agradecemos as pessoas que acompanharam o evento. Está encerrada essa sessão virtual do Clube Soroptimista Internacional de Brasília. Boa tarde, muito obrigada.